Bom ou não, aqui é o professor Daniel Gontijo e você vai assistir agora um trechinho de uma aula que a gente teve lá no Instituto Ponto Azul. Aproveita aí. Acho que de tudo que eu vou falar para vocês, isso é algo que eu queria que ficasse. Isso e a dúvida, né? Não é tão importante em que você acredita, ou vamos colocar assim, que experiências você tem, mas sim como você acredita, como você lida com as experiências que você tem, certo? Então, a partir de agora, a gente tem um divisor de águas, que é, não faz tanta diferença as duas falas que eu trouxe para vocês lá no início da aula. Então, a fala da pessoa que dizia que aprendeu a se comunicar com extraterrestres, ou da pessoa que disse que explodiu o chakra dela em uma outra vida. Isso não é tão importante para a gente definir se uma dessas pessoas precisa de ajuda, né, em termos de saúde mental ou não. O que é mais importante é como que as pessoas, cada uma dessas, está lidando com o que ela acredita ou com a experiência que ela está tendo. Eu acho que vai ficar mais claro, tá? Bom, a gente validou a entrevista de avaliação de experiências anômalas, eu e a Juliana Haddad, que foi minha aluna de mestrado. Aqui está o grupo, né, do projeto Unique. Eu acho que eles já devem ter terminado esse projeto lá do Kings. E aí, gente, dentro de todo esse estudo, o projeto Unique é um projeto que foi pesquisar essas experiências e como diferenciá-las e que chegou a essa conclusão aqui, de que não é tão importante para definir saúde mental ou ausência de saúde mental em que a pessoa acredita, mas em como que ela acredita, como que ela lida, tá? Esse grupo aqui criou uma entrevista de avaliação que a gente validou, e chegou vamos chamar assim, nesses indicadores, tá? Então, nessa entrevista que eles chamam de ANEX, entrevista de avaliação de experiências anômalas, a gente consegue ver essas coisas. Então, assim, por exemplo, né, a pessoa vai dizer, sim, eu tenho uma experiência anômala, X, certo, tudo bem. Como é que você avalia a sua experiência? Eu avalio como uma experiência legal, muito interessante. Você interpreta como que você interpreta essa experiência? Eu interpreto como um contato com extraterrestres. Que significado isso tem para você? Muito, muito, porque eu fui escolhida pelos extraterrestres para trazer para a Terra uma forma de mudar o mundo, tá? E aí, dentro do significado, a gente pergunta assim, você teria algum outro significado para dar? Alguma outra interpretação que você poderia dar para isso? Se eu dissesse para você, por exemplo, estudo da escala, se eu te disser, olha, talvez não existam alienígenas, talvez você não seja escolhida por eles. Como você pensa sobre o que você pensa quando eu te digo isso? Então, a gente vai checar a flexibilidade cognitiva aqui, tá? Quanto a pessoa está rígida naquela crença dela, não, eu fui escolhida pelos ETs para salvar o mundo, o quanto ela pode ser flexível. Se ela disser não, não há outra forma de interpretar ou de dar um significado para essa experiência, eu fui escolhida pelos ETs para mudar o mundo, a gente já entende que essa experiência ela é menos saudável, tá? Então, veja bem, não é acreditar ou não em extraterrestres o ponto. O ponto é que a pessoa está lidando de forma rígida com aquilo. Ela não é capaz de duvidar da experiência, de aceitar outras formas de explicar essa experiência, tá? Mas se a pessoa diz, não, eu sei que pode ter outras formas, eu posso estar enganada, inclusive, pode ser que não seja, pode ser da minha cabeça. O que eu vejo aqui? E a pessoa pode dizer, mas eu escolho acreditar, né, de que existam extraterrestres, por exemplo, tá? O que eu vejo? Eu vejo flexibilidade cognitiva, eu vejo que o jeito que a pessoa lida com aquela experiência é um jeito mais flexível, mais saudável, tá? E contexto é se essa experiência faz parte de algum, se a pessoa está inserida em algum contexto. Então, eu faço essa experiência que eu tive de baixar, de receber, de falar em línguas, por exemplo, pensando em qual exemplo dá, né? Essa experiência, ela faz parte do pessoal que vai na minha igreja, as pessoas têm essa experiência. Eu fiz toda uma caminhada para entender como que isso funciona e tal, não. Mas tem pessoas que vão dizer que isso aí não é o Espírito Santo, que isso aí é uma hipnose coletiva que acontece ali dentro da igreja. Aí essa pessoa pode dizer, as pessoas têm o direito de não acreditar, e é uma explicação possível, mas eu acredito que seja o Espírito Santo. Entende? Então a pessoa tem uma experiência anômala, ela fala em línguas, mas ela não está rígida em relação àquilo. Ela consegue
perceber que ela pode entender de outras formas, ainda que ela possa escolher a forma que ela quer dar significado para isso. E ela faz parte de um contexto, certo? Ou seja, eu tenho um grupo de pessoas que compartilha essas experiências e o significado dessas experiências comigo. Isso é bem importante. Ó, para assistir essa aula aí completa e ainda participar de vários cursos e clubes do livro com a gente, seja membro do Instituto Ponto Azul, clicando no link aí embaixo ou que está aparecendo aí em cima. A gente se vê!